sou Patrícia Garboni e esse é o Cinquentei e Agora, um podcast feito para mulheres que estão em novas fases, que estão se redescobrindo e estão ali tentando se localizar nessa nova fase da vida. Mulheres acima de 40 anos, eu, cinquentona, tive muita dificuldade de fazer essa transição e por isso que eu estou aqui hoje com esta médica maravilhosa, a doutora Lilian. Obrigada, adorei o convite. Tão bom te receber aqui em Portugal, na minha casa, vindo aqui. Ela veio, gente, direto para o Menopausei Agora. Vai ser, tenho certeza, uma palestra inesquecível, não vai? Ai, com certeza, já estou empolgada. Então, a doutora Lilian, ela é uroginecologista, especialista em sexualidade feminina, não é isso, doutora? É isso aí. Então, eu cuido basicamente de mulheres a partir dos 40 anos. Todas as alterações que acontecem nessa fase, que não são poucas. Verdade. E que se intensifica a partir dos 50, porque a hora que chega próximo de menopausa, pré e pós-menopausa, tem muita coisa que acontece de alterações no corpo que a mulher às vezes não está esperando, não se preparou e a gente tem que dar todo o suporte. Foi bem isso que aconteceu comigo, sabe? Eu, quando entrei nos 40, eu estava ali aceleradíssima e fui vivendo e não prestei muito atenção. Mas tenho que te dizer que quando bateu os 50 foi uma avalanche. Eu não estava me reconhecendo e a gente acha que dá conta de tudo, né? E a gente vai se deixando para o finalzinho da fila, todo mundo na frente, filho, família, pai, mãe, e aí quando a gente se percebe, está ali muito complicado, né? O corpo não funciona igual, o corpo não é a mesma coisa e a gente está acostumada com o nosso corpo aos 20 e poucos anos, você nem se preocupa com a saúde, porque ela cai do céu, né? Então você vai lá, não dorme direito, tem uma bebedeira e tal, aí você vai vendo que aos 30 isso muda um pouquinho, aos 40 isso muda um pouquinho, aos 50, Pá no caixão, você né? não cuida, não tem jeito, você sofre demais. E você tem que reaprender como esse corpo funciona, não tem jeito. E eu quero falar com você hoje sobre assoalho pélvico, porque é um assunto que todo mundo me pergunta e eu aprendi muito com você, doutora Lilian. Foi assim, realmente, você, nossa, a gente super indico, tá? Plena. É assim, é um curso maravilhoso, maravilhoso. Ele é meio ele te abre, Exato. né, a sua ideia assim, do que você tem que se preocupar e que tudo tem solução, né? Na verdade, a idealização desse curso foi para suprir aquilo que eu senti falta na minha formação. Então, eu fiz medicina, fiz faculdade de medicina na USP, depois eu me formei em ginecologia e obstetrícia, e dentro da faculdade de ginecologia eu não tive contato com a sexualidade, era muito pouco, era meio a paciente chegava e falava assim, doutora, eu não tô com libido, tenho dor na relação sexual, e é mais ou menos assim, ele, é assim mesmo, não faz parte do processo, faz parte da idade, e eu não me conformei com isso. Fui atrás de uma formação, fiz a sexualidade também na USP, a pós-graduação, fiz a pós-graduação em uroginecologia e não só ali, mas também com as próprias pacientes que eu atendi muito em serviço público e hoje só em consultório particular, e eu posso dizer que os meus grandes professores foram as próprias pacientes, porque eu fui aprendendo no dia a dia o manejo da sexualidade específico para cada paciente. Eu falei assim, eu preciso colocar isso para o mundo, eu preciso ensinar, as pessoas precisam entender, e tem coisas que não precisa ser médico saber. Então, eu fiz esse curso exatamente, o Você Plena, para poder trazer essa informação para todo mundo. É maravilhoso, Você Plena é maravilhoso, gente. E conta então um pouquinho para a gente o que é uroginecologia. Então, vamos lá. Tem muita gente que tem assim, uma certa dificuldade para entender? Muito. Praticamente ninguém conhece o que é a uroginecologia. Eu mesmo só conheci quando eu entrei na residência. E é impressionante porque ele cuida pelo menos de 1/3 das mulheres que passaram da menopausa, porque ele principalmente são deficiências do assoalho pélvico que dão incontinência urinária, prolapsos genitais, infecção urinária de repetição, dor pélvicas em geral, né, mas em específico na parte urinária. Assim, é um profissional que acaba fazendo ginecologia, se especializando em uroginecologia para tratar essas mulheres. E basicamente o que acontece ao longo desse período é que a sustentação dos órgãos pélvicos ela vai ficando falha.
Então, ao longo do processo da menopausa, com a queda do estrogênio, né, a gente sabe que a mulher, o hormônio vital da mulher é o estrogênio. Ah, saudade. Saudade! Ah, saudade! E a gente sabe que ele alimenta a célula. E a partir do momento que você tem essa queda hormonal no processo da menopausa, você deixa de alimentar todas as células do seu corpo, inclusive colágeno, inclusive elastina, inclusive músculo. Então você tem uma perda muscular, você tem uma perda do colágeno. A gente vê no rosto, começa a ter mais rugas, a cara cai, né? Tudo cai. E a gente vê também que os músculos, você vai lá, treina e não ganha a mesma massa muscular que você ganhava antes. E isso não acontece só aqui por fora no corpo, a gente acontece lá dentro também. E quando a gente fala em assoalho pélvico, toda aquela estrutura que segurava a bexiga, segurava o útero, o intestino, ela está frágil. Então tem músculos que estão fracos, tem ligamentos que estão fracos. Então tudo isso faz com que você tenha mais mobilidade desses órgãos e a bexiga não consegue sustentar a urina direito. E aí o que acontece é só a gente dar mais a gota d'água ali, é uma tosse, é um espirro, que você acaba empurrando aí aqueles órgãos para baixo, aí você começa a perder xixi. E aí que entra, né, algumas piadas, né, das mulheres 50 a mais, que ela não pode dar risada com as amigas, que já tem que segurar a perna aqui, porque senão o negócio é feio. E é piada, mas é sofrido. É sofrido. É sofrido. Então é daí que vem o termo bexiga riada, né? Caída, né? Exato. Porque eu escutei muito isso da minha avó. Minha avó falava assim, porque depois de uma certa idade a bexiga, ela cai, né? E não precisa ser assim, precisa, doutora? Não precisa. Por isso que eu falei que assim, é importante que a gente entenda que esse processo, ele pode acontecer, e em 1/3 das mulheres ele vai acontecer, e que se a gente conseguir fazer prevenção, você não vai ter sintomas, provavelmente não vai precisar fazer cirurgias, porque grande parte dessas mulheres precisam de cirurgias, às vezes rompe ligamento, então tem várias coisas que podem acontecer. E ao longo desse processo é importante que a gente tenha consciência do assoalho pélvico, que isso nunca é ensinado. Eu falo que assim, a gente deveria ter ensinado isso às mulheres lá quando elas tiveram a primeira menstruação, porque o nosso órgão genital não é só útero, vagina, vulva, assoalho pélvico também faz parte, mas ninguém fala. E aí trabalhar muito menos, né? E quando fala em trabalhar assoalho pélvico, muita gente lembra de pompoarismo. Pompoarismo, eu diria que seria uma forma da gente trabalhar esse assoalho pélvico, mas ele não é a melhor forma, porque eles são técnicas para você fazer, vamos lá, estripulias aí, que não é exatamente terapêutico. Seria mais ou menos uma dança, não seria uma musculação. Seria uma dança, a dança da pepeca, vamos dizer. Adorei, dança da pepeca, muito bom, gente, bora lá dançar. Bora lá dançar a pepeca? Pode dançar? Pode. Vai melhorar o assoalho pélvico? Não dá para saber, porque dependendo da técnica que você usa, você pode piorar, tá? E aí vem um alerta, né? Tem muita gente que fala assim, poxa, mas eu estava perdendo urina, eu fiz um curso de pompoarismo, tô pior, porque não era indicado para você. Então, o que acontece? A gente tem um assoalho pélvico fraco, então assoalho é chão mesmo, assoalho, tá? É um chão fraco, tá? E no pompoarismo, a gente trabalha essas musculaturas tanto para fazer movimentos de sucção quanto de expulsão. Os movimentos de sucção, tudo bem, eu estou fazendo aqui movimentos de jogar também os órgãos mais para cima. Mas os movimentos de expulsão, no órgão que já não tem sustentação, eu estou jogando esses órgãos para baixo. Coitado, né? Então, piora. Piora. Então, por isso que não é indicado para todo mundo. O melhor é que você seja avaliado por um fisioterapeuta pélvico para saber como que está a sua musculatura e, com isso, começar a trabalhar. Tem alguns métodos meio práticos que dá pra gente fazer isso, tá? Você quer que eu ensine? Quero! Você também quer, não quer? Então, vamos lá. Porque a primeira coisa para você saber, para poder trabalhar esse assoalho pélvico, é saber se você está contraindo direito. Quem já tem consciência, eu vou falar para você que você está sentada, vamos lá, segura o xixi, você já sabe, já está segurando, está olhando para mim, fazendo a contração e está tudo certo. Ninguém sabe. Sim. Mas tem gente que fala assim, não sei se eu estou contraindo, será que isso é certo ou não? E aí o que eu oriento, né? Pega uma toalha, enrola a toalha, tá? Coloca no meio da perna
e senta com o períneo em cima da toalha, tá? Então a gente pega a toalha, bota assim, senta e segura. Senta Tipo e um cavalinho. segura. Tipo o cavalinho, assim, Ok. tá? Aham. Aí você joga o corpo um pouquinho para frente, né? Então, vamos lá. Olha o cavalinho. Colocou o cavalinho aqui, Aham, tá? toalha enrolada. A toalha enrolada no meio da... No meio da perna. Bora lá, gente. Bora lá fazer isso. Todo mundo com a doutora Lília. Aí coloca o corpo um pouquinho para frente, faz um movimento de segurar o xixi, tá? Quando a toalha tá lá encostada no períneo, você sente, é muito fácil você sentir essa contração, tá? Você vai conseguir, inclusive, dá até para você sentir a contração próximo de clitóris, porque você tá bem em cima da região de clitóris quando você faz esse movimento para cá. Quando você está aqui mais retinha, você contrai períneo, você sente mais a região da vagina. E se você faz assim, você sente mais a região do ânus, tá? Então dá para você fazer esses exercícios, fala, olha, eu tô com uma incontinência urinária. Você faz esse exercício, dá para fazer sentada com uma toalhinha e fazendo lá a contração, contrai, geralmente quando é uma contrai, relaxa, a gente fala para contrair em 1 segundo, relaxa 2 segundos. Isso é porque nem sempre a gente consegue ter um relaxamento rápido. Então tem que ter 2 segundos de relaxamento para 1 de contração. Tipo meditação, né? Você vai, respira em 4 e solta em 8. Então aqui você segura em 1 e solta em 2. Boa. Isso. E aí tem exercícios que você faz com várias repetições. Sim. Dá para você. Isso é treino de contração e relaxamento, mas tem tem treino de tônus, que aí é para você contrair e segurar. Aí segura 1, 2, 3, 4, 5. Se você conseguir segurar com o mesmo tônus até mais ou menos 8 segundos, tá ótimo. Não conseguiu? Ok, vai até onde você consegue. Só 3 segundos, tá bom. Deixa 3 segundos, mas continua treinando, depois você aumenta para 4, aumenta para 5. E essa é a progressão, tá? Tem inclusive, para quem, né, fez esse teste que eu acabei de falar e não conseguiu ainda perceber que se tem ou não contração, tem um dispositivo chamado Pelvifit, que ele é um dispositivo que você coloca dentro da vagina. Ele é como se fosse uma bolinha assim, tá? E tem uma anteninha para fora. Canudinho, né? Tipo um canudinho para fora. E aí você tem que ficar meio de borboletinha, porque daí você tem que ver o caninho ali para avaliar. Na hora que você faz a contração, a anteninha precisa fazer isso. Se ela fizer movimento, é porque você está fazendo a contração certa. Aí você consegue ver, contrai, segura, 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 ó, tá perdendo, então é porque você está relaxando aqui. Então você consegue, que a gente chama de biofeedback, né? É um feedback da sua contração de uma forma visual. Você consegue ver visualmente se você está fazendo certo ou não. Isso. E se quiser ficar power, ainda tem pesos, né? Tem cones vaginais. Eu amo! Olha os coninhos vaginais, eu amo. Eu amo. Eu faço sempre, eu faço 2 vezes por semana. Ótimo. Faço musculação aqui pro braço, mas também faço lá. Musculação da periquita, é isso mesmo. Musculação da periquita. Tem que ser, não é? E é isso que eu falo, assim. A gente começa a tomar essa consciência quando você está perdendo a musculatura. Não é legal isso. Quer dizer, legal você fazer o quanto antes, mesmo que seja nessa fase. Mas se a gente tivesse começado a fazer isso antes, a memória muscular é melhor. Então, quanto mais tempo você faz aquele tipo de exercício, você tem uma memória muscular. Então, por um tempo, eu vou ter que parar de fazer por X motivo. Não tem problema. A hora que você volta rápido, porque existe uma memória muscular. Então, por isso que tem que fazer o quanto antes. O quanto antes a gente poderia dizer que os 40, 30, o quanto antes é esse? Vamos lá, eu diria pré-gestacional. Tá? Porque antes da gestação, a sua musculatura ainda está colocada no lugar certo. Dica ótima isso, né? Então, pré-gestacional. Quer ter filho, já começa a trabalhar o solo pélvico. Essa é uma dica boa, hein? Exato. Porque começa o primeiro fator de risco extremamente importante para a incontinência urinária no futuro, que é a gestação. Independente da via de parto. Porque você tem um aumento de peso. Em 9 meses você engorda bastante, pelo menos 9 quilos, se for uma gestação saudável, tá? Num assoalho pélvico que não estava preparado para isso. Então, se você tiver um preparo, ótimo. A chance de você ter alguma lesão é mínima, mesmo para um parto normal, tá? Mas parto normal tem chance de lesão, independente se é um parto normal que vai bonitinho, sem corte, fez todo...
ele tem chance de ter lesão do canal de parto, né? A vagina, fáscia, músculo, ligamentos, tem chance. Tá? Então, parto normal é ruim. Às vezes, quando eu falo isso, eu falo assim, essa é uma apologia cesárea. Não é uma apologia cesárea, eu estou trazendo dados e fatos. Né? É importante que a mulher que vai passar por um parto normal, que é o melhor parto para a mamãe e para o bebê, saiba que existe esse risco. E a gente minimiza esse risco, não zera, mas minimiza esse risco, trabalhando o assoalho pélvico antes da gestação, durante a gestação e pós-gestação. E quando a gente engorda muito na gestação, a gente vai ter problema na menopausa? E quando a gente engravida tantas vezes, a gente também vai ter problema na menopausa? Essa é uma boa pergunta? Então, vamos lá. A incontinência urinária é uma somatória de riscos. Ela nunca vai ser, olha, precisa de tantos fatores de risco para você ter incontinência urinária. Às vezes, um só você já tem, tá? Mas quanto mais fatores de risco você tem associados, maior essa chance. Então, o número de gestações importa. Quem teve uma gestação, o risco é baixo. Quem teve 2 gestações ou mais, o risco é alto. Tá? Independente da via de parto. Parto normal é mais um risco. Engordar, seja na gestação ou fora. Então, você teve uma obesidade por X tempo aí ao longo da sua vida. Quanto mais tempo você ficou obesa ao longo da sua vida, mais peso no assoalho pélvico, maior risco. Tabagismo, né? A gente sabe que o cigarro ele é uma das formas de quebrar colágeno, né? Então, a gente vê na pele, que fica mais enrugadinha, mas não é só ali. Eu fico imaginando lá embaixo que a gente não vê. Minha filha, fica tudo lá, tudo molinho, não tem jeito. Não, Jesus, ainda bem que a gente não enxerga isso. Né? Já basta a cara, né? Já basta a cara para ver pendurada. A ginecologista vê tudo pendurado. Socorro. Mas, de fato, é um fator de risco aumentado. Aí, esforços físicos intensos. Então, quem tem obstipação crônica, faz muita força para evacuar por muito tempo, você está empurrando assoalho pélvico. Tosse crônica também. Então, quem tem DPLC, enfim, também está empurrando assoalho pélvico. Ai, como a mulher sofre. E aí vem a menopausa, só para coroar. Porque aí, na menopausa, aí sim, cai colágeno, elastina, despenca, tal. No caso. E tudo que estava assim, fala assim, mas foi só depois da menopausa que aconteceu. É porque estava lá no fiozinho e era a gota d'água para o negócio cair. Pois é, eu tenho uma amiga que fala que é pau no caixão, né? Não tem jeito, menopausa é pau no caixão, até pro assoalho pélvico, né? É isso aí. E existe, assim, essa consciência pré-gestacional. E a gente pode fazer alguma coisa... por exemplo, musculação, a gente já falou aqui dos coninhos, né? O que seria que uma mulher pós-parto, não interessa se foi com 30, com 40, ela fez lá a gravidez, foi tudo certinho, ela não engordou muito, tudo beleza. Existe algum tipo de coisas que a gente pode fazer para prevenir essa incontinência urinária na menopausa? O exercício de assoalho pélvico é o fundamental. É o fundamental. Tá. Tem algumas mulheres, né? Eu falei de alguns fatores de risco que são modificáveis. Sim. Mas tem os não modificáveis, que tem parte genética. Né? Então, tem gente que fala, a mãe teve incontinência urinária, teve prolapso, a avó também e tal. Então, você já vê que aquele colágeno, ele é ruinzinho, né? E aí, a gente começa, desde mais cedo, trazer mais força para esse colágeno. A gente tem hoje técnicas com energias vaginais, e aí tem laser, radiofrequência, ultrassom microfocado, que tem intravaginal e dá para fazer extravaginal também. Uso de hormônios o mais cedo possível, se possível. Então, o uso de hormônio local. Então, tem mulheres que, assim, tem 40 anos, ainda menstrua, tá tudo bem, mas ela tem um fator de risco aumentado para incontinência urinária ou para infecção urinária. A gente já começa com o hormônio local. Tá? E aí o hormônio local é o estrogênio? Estrogênio. Ai, que legal! É estrogênio local e é numa dose que ele não tem uma absorção suficiente para fazer uma terapia hormonal. Então, por exemplo, só ali focado? Só ali focado. Tá? Tanto é que por muito tempo até falava assim, não, mas para quem tem risco de câncer de mama, não pode, bababá. Mas assim, como a gente já tem estudos hoje mostrando que mesmo mulheres que já tiveram câncer de mama se beneficiam com estrogênio local e o risco para recidiva do câncer é extremamente baixo, não compensa não fazer a terapia. Então, a gente indica o estrogênio local mesmo para mulheres que não podem fazer terapia hormonal.
E isso Interessante. tem uma prevenção muito boa, não só para incontinência urinária, mas para toda a atrofia da região, porque a pele fica mais fina, diminui lubrificação, dói na relação sexual, então os outros benefícios associados também ela acaba ganhando, né? Até a infecção urinária, que tem muitas mulheres que começam com infecção de repetição, a gente melhorando essas condições de assoalho pélvico, seja com hormônio, seja com energias vaginais, mas principalmente com a associação dessas duas coisas, além do exercício de assoalho pélvico. Então a gente sempre tem que fazer, né? Igual musculação mesmo, né? Igual musculação. Mesmo que você tenha tido incontinência urinária, que você tenha feito lá com a fisioterapeuta pélvica, mas você tem que fazer a manutenção, porque senão cai tudo de novo. Exato. Você vai fazer exercício na academia, você começa a falar, eba, olha só, tô ganhando bíceps, que bonitinho. Você fica um mês sem fazer, cai tudo. Então, assim, não tem jeito, tem que manter. O que acontece aqui no bíceps, acontece lá no períneo também. E a gente consegue manter só com os cones? O que eu diria é que a contração do assoalho pélvico, ela precisa fazer parte da sua rotina do dia a dia, tá? E não é, porque eu ouvia muito, falando assim, você tá no carro, vai lá e faz exercício. Você não vai fazer. Você tem outras coisas para pensar, você faz quando você vai fazer exercício, quando você vai solicitar mesmo o assoalho pélvico. Então, você vai tossir e espirrar, por exemplo. Se você já tiver a consciência que antes de tossir e espirrar, você tem que contrair, então vai lá. As primeiras vezes você vai ter que se concentrar. Vai lá, contrai, tosse. Vai lá, contrai, espirra. A partir de um momento, isso vai começar a ficar automático. Você não vai conseguir tossir e espirrar sem antes fazer a contração. É meio que automático mesmo. Exercício físico também. Vou fazer bíceps. Toda vez que eu for fazer bíceps, contrai períneo. Porque isso daqui, contrai core junto, né? Contrai core, contrai períneo. E aí ajuda lá na coluna, né? Ajuda na coluna. E o próprio movimento que você faz, ele fica mais certeiro, menos risco de lesão, porque você está mais estável. Então, você precisa trazer essa consciência de contração de assoalho pélvico para todos os exercícios. Isso é muito usado no Pilates também. Então, você vai fazer qualquer tipo de exercício, fala, contrai períneo, contrai core, para você conseguir ter uma estabilidade nos seus movimentos. E isso você usando no seu dia a dia e adicionar ainda mais 2 vezes o cone, pronto. Você já tá feita. Dá pra tossir. Dá pra tossir, espirrar, dar risada, beber vinho, não tem problema. E já inventaram Sculptra do assoalho pélvico? Sim, já! Sim. Então, ele é um estimulador de... É que, na verdade, assim, não tá liberado para intravaginal. Ele só tá liberado para a parte externa. É mais estético mesmo, tá? Ok. Então, ele é... Ai, gente, ia ser tudo, né? Então, Se assim... botasse um Sculptra lá dentro, tchá! Tchá, e aí fica tchan, né? Né? Mas pelo menos por fora, que é onde já tá liberado, o Sculptra, ele é só para as bochechinhas, ficar com as bochechinhas bonitinhas, entendeu? Se ela tá muito murchinha, ela fica mais esticadinha, entendeu? Tipo a bochecha daqui de cima, né? Tipo a bochecha daqui de cima, fica igual a de baixo, assim, sabe? Então, botou aqui, guarda um pouquinho e bota lá. É isso aí. É o mesmo, não? É o mesmo. Nossa, que legal, não sabia disso. Que são bioestimuladores, né, de colágeno. Tem várias formas de você estimular o colágeno. O bioestimulador, que um deles é o Sculptra, ele é uma forma de você estimular a produção local de colágeno através de substâncias biológicas. Tem o estímulo de energias, né? Então, que eu falei do laser, radiofrequência, ultrassom microfocado, ele também é uma forma de estimular colágeno também. Então, dá para você também associar essas duas coisas. Okay. Faz na cara, faz no assoalho pélvico, é mais ou menos assim. A gente aprende muito com dermatologia. Né? A dermatologia usa. Funcionou na cara? Se na cara funcionou, lá embaixo vai funcionar, entendeu? Muito bom, muito bom. E me conta uma coisa, assim, para uma mulher, 50 a mais, e uma mulher na menopausa, assim, dentro do teu consultório, dentro dessas queixas, dessas angústias que a mulher vive, a incontinência urinária é a maior? É uma das. É uma das? É uma das. A estatística que colocam nos estudos de 1/3 dessa população é o que eu vejo no meu consultório, é 1/3. Então isso é real? É real, é bem real. E como eu trabalho basicamente com essa população, eu tenho esse viés ali, então realmente 1/3 do meu consultório ele é para isso mesmo. Podemos falar que assim, eu tenho essa especialização de uroginecologia. Tem gente que me busca só por conta da uroginecologia, só por conta da perda urinária, por conta do já tá com problemão quando chega. Já tá assim, falou assim, doutora, já fui em vários médicos, já me falaram que é cirúrgico, eu vim aqui para operar, entendeu? Então, infelizmente eu ainda tenho esse viés, né?
mas de fato é muito frequente. E o que eu vejo é que as pacientes falam assim, olha, eu pergunto para ela, você perde urina quando tosse, espirra? De vez em quando um pouquinho, mas eu não tenho incontinência urinária. Veja bem, a definição de incontinência urinária é perda involuntária de urina. Se você tossiu, espirrou e perdeu urina, você tem incontinência urinária, mesmo que seja às vezes. Você não precisa fazer tudo nas calças. Exatamente. Pingou, já é incontinência urinária. Já é incontinência urinária. Isso já me fala que esse assoalho pélvico tem algum defeito. Seja ele estrutural, físico, então pode ser que tenha rompido algum ligamento, pode ser que a musculatura rompeu, ou pode ser que seja só por fortalecimento. E ótimo, se for só fortalecimento, você vai lá, faz a fisioterapia, continua o exercício e tá tudo certo. Mas se tiver defeito estrutural, às vezes precisa de cirurgia. Entendi. Então, a gente tem que se preocupar com perder uma gotinha. Quanto mais tempo você demora, essa gotinha vai aumentando, até chega uma hora que você está desesperado e corre. Não corre no desespero, corre logo na primeira gotinha. É isso? Exatamente, porque pode ser que quando você perdeu a primeira gotinha, você ainda não tenha rotura dos tecidos. Então pode ser que seu ligamento ainda esteja bom, a fáscia boa, o músculo bom, mas ele está fraco. Então ele está fraco e você vai perdendo urina. Só que se você não trata aquela musculatura fraca, daqui a pouco você vai ter lesão. E aí você tem lesão, aquilo que era para ter sido tratado só com fisioterapia, agora vai precisar de uma cirurgia, agora vai precisar de tratamentos complementares. Então, quanto mais você espera, pode ser que você tenha mais lesões. Por isso que eu não esperaria, não. Não é uma emergência, mas o quanto antes você procurar um especialista, melhor. Então, olha, mais uma dica, né? Pingou, procura uma uroginicologista, é isso? É isso aí. Não adianta passar para ginecologia, vai direto na uroginecologista, falei certo? Isso aí. Os ginecologistas, ele tem uma noção de uroginecologia, eles não são formados especificamente em uroginecologia, mas eles têm uma noção e se tiver alguma coisa, eles vão encaminhar para um uroginecologista. Aí já corta o caminho, já vai direto. Exato. Né? E me fala uma coisa, dica para mulher de 50 anos, dica da doutora Lilian para 50ona. Avalie, aqui, você, 50ona, tá? Ou você que está próxima aí dos 50. Faça uma avaliação do seu assoalho pélvico com um fisioterapeuta. Eu acho que se você tiver essa condição, faça. Para saber se você consegue fazer a contração ou se você precisa de uma ajuda mesmo do fisioterapeuta para conseguir fazer uma reabilitação desse assoalho pélvico. Manter esse assoalho pélvico forte e saudável pode evitar muitos problemas urinários, sexuais e melhorar a sua saúde pélvica em geral. Uau! Prestou atenção na dica? Esta aqui é a maravilhosa doutora Lilian Fiorelli, que eu conheci a uroginecologia com ela. Gente, muito bom. Trate e tome conta de você. Muito obrigada, meu amor. Eu adorei nosso papo. Você gostou? Adorei. Muito obrigada. Obrigada. Beijo. Papo legal esse meu com a doutora Lilian, não é? Se você gostou, me aguarde no próximo programa. Beijo grande. Até lá.